Queridos, nós temos uma palavra do Senhor para o teu coração nessa noite. Nós vamos meditar a respeito da tentação de Cristo Jesus. De como Jesus foi tentado à exaustão, porém não desistiu, não permitiu que fosse vencido pelo inimigo de nossas almas. Somos levados ao deserto. Cada um de nós, amados, é levado ao deserto. Todos somos levados ao deserto. E é preciso estarmos atentos com relação a esta verdade, porque é mais comum do que parece. Nós temos uma tendência muito grande em não nos encaixarmos em algumas verdades bíblicas. Nós olhamos para algumas verdades e achamos que elas não se aplicam à nossa vida. Com relação à tentação de Cristo, se você observar a palavra um pouco mais atentamente, você verá que somos também tentados, que também estamos no deserto e que o Espírito Santo do Senhor confia em nós. Veja que interessante, há um paralelismo muito grande e é necessário estarmos atentos a esta verdade. Irmãos, abramos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 1. Vamos ficar em pé para nós lermos a palavra do amado Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mais uma vez, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Senhor, nesta noite queremos ouvir a Tua voz, queremos ser edificados, instruídos, Deus. Fala de uma forma poderosa aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui certos, que somos guardados, protegidos por Ti. Senhor, traz a revelação da palavra, ó Deus, move nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, o contexto desse momento tão especial na vida de Cristo Jesus foi o seu batismo. Diz a palavra que Jesus foi ao encontro de João Batista e ele estava no deserto. João Batista estava no deserto pregando a palavra, falando a respeito do Messias que haveria de nascer, que viria. E eis que Jesus achega-se a João e diz: eu vim para que tu me batizes. Oh, glórias! João certamente tomou até um susto. Ele ficou até assustado. Mas, Senhor, eu te batizar? Quem sou eu, Senhor? Veja, amados, olha só como Deus age na vida das pessoas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi até João Batista e este o batizou no Rio Jordão. Versículos 16 e 17 do capítulo 3 de Mateus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Oh, glórias! Eis aí, amados, um momento extremamente especial na vida de Jesus, especial para a humanidade, um momento que nós vemos o agir poderosamente do Senhor, vemos a manifestação de Deus olhando para Jesus como homem. Vale ressaltar que Jesus estava como homem sobre a face da terra, e o Senhor olha para ele e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Inicia-se ali o ministério de Cristo Jesus. E o Senhor, logo na sequência, é tentado pelo diabo. É tentado longamente, arduamente pelo inimigo de nossas almas. Mas é preciso entender, amados, que também precisamos passar por este processo, o processo de reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida, descermos as águas. E, a partir desse momento, termos o nosso nome escrito no livro da vida. Porque este é o mandamento do Senhor para aquele que crê. E se nós cremos, é preciso obedecermos a palavra do Eterno, porque a palavra é a guia, é o guia que nós temos, é o livro guia, é a nossa orientação suprema, a nossa revelação do amor de Deus para com a nossa vida. E diz a palavra que, a seguir,
Na sequência, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, nós muitas vezes lemos esse texto, quantas vezes, não é verdade? Falamos a respeito da tentação de Cristo no deserto. Falamos a respeito da resistência de Jesus, de como Ele foi fiel ao Todo-Poderoso. Às vezes nós olhamos para Jesus como se fosse um super-homem. Olha só que interessante, nós olhamos para Jesus e o vemos num patamar mais alto, como alguém superior a nós, como alguém que estava muito acima, que era impossível que alguma coisa acontecesse a Ele. Mas quando você medita na palavra, o Senhor coloca-se no nível do ser humano comum. Jesus era um ser humano comum, ou seja, aquilo que Ele suportou, as tentações, os problemas, as dificuldades, nós também temos condições de suportar e de vencermos com certeza. Nós precisamos olhar para Jesus hoje sim, Ele está glorificado no céu, aleluias, oh glórias, logo virá nos buscar. No entanto, enquanto homem sobre a face da terra, não era diferente de cada um de nós. Todos os momentos difíceis pelos quais Cristo passou e resistiu, também é possível que passemos e resistamos, porque esta é a vontade do Senhor. E hoje temos também o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos dá forças para resistir às dificuldades que surgem diante de nós. Mas eu quero meditar com os amados apenas no versículo 1, um texto bem pequenininho. E vamos olhar algumas partes, vamos observar algumas partes. E a primeira delas é: levados pelo Espírito Santo. Veja, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Ouça, foi Jesus levado pelo Espírito. É interessante, amados, porque quem levou Jesus para a tentação foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus à presença de Satanás. Eis aí, tenta. Mais ou menos assim, amados. O Espírito Santo confiou em Jesus. O Espírito Santo tinha confiança. Sabia que Jesus resistiria, porque Jesus amava o Pai, porque Jesus ama o Pai. Eu estou falando no passado porque me refiro aos dias de Cristo sobre a face da terra. Jesus amava o Senhor de uma forma poderosa, de uma forma intensa. Jesus era fiel ao Senhor. Jesus era fiel ao propósito de Deus. Jesus era fiel à missão que o Senhor havia confiado a ele. Jesus, como homem, sabia das dificuldades que passaria. Ele sabia que seria provado, que passaria por toda sorte de problemas. Realmente passou por eles, venceu a todos eles. Mas iniciava nesse momento, amados, talvez uma das maiores provas pelas quais Jesus passou. E ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi o Espírito Santo que o conduziu. E eu quero traçar um paralelo com a nossa vida. Quero falar para você o seguinte: olha, a exemplo de Cristo, cada um de nós somos levados ao deserto. Se você é um crente fiel, se você é um servo de Deus fiel, se você ama o Senhor acima de todas as coisas, tenha certeza que o Espírito de Deus confia também em você. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus tem confiança nas tuas atitudes. Da mesma forma que ele confiou e sabia que Jesus não o desonraria, ele confia em nós, o Espírito Santo confia em nós, certo que somos dignos de confiança e que não vamos desonrá-lo de forma alguma. Isso é para que nós possamos entender, amados, que a nossa vida sobre a face da terra é mais sério do que parece. Envolve mais do que nós pensamos, porque há todo um mundo espiritual de olho em nós. Há toda uma casta maligna, todo um inferno que olha para a tua vida. Mas também nós temos o Senhor que olha, que cuida, que segura, que ampara-nos, que confia em nós, que nos abençoa, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos envia. Oh, glórias!
E o Espírito Santo prova a tua vida, levando-o ao deserto. Levando-o ao deserto. E nós, amados, temos que entender que deserto é lugar onde devemos fazer a vontade do Senhor. Continuarmos fiéis ao Todo-Poderoso. Cada um de nós, como servos do Senhor, temos uma missão. Você também tem uma missão. Deus tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um propósito na tua existência. O Senhor quer fazer algo na tua vida. Nós temos que entender essa verdade e vivermos Cristo Jesus com todas as nossas forças. Procure saber qual é a missão que o Senhor tem para a tua vida. Procure saber aquilo que o Senhor tem preparado para você. Procure adequar-se à vontade do Mestre. Procure ser um pregador da palavra do Senhor. E esta é a maior missão que nós temos. É necessário entender, irmãos, que o chamado do Senhor é para cada um de nós. Eu sei que nesses últimos tempos as pessoas dizem: eu não tenho essa vocação, eu não tenho este chamado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas de onde foi que esse pessoal tirou essas ideias? Nós temos que entender, irmãos, que o chamado para pregar a palavra é universal. É para todo ser humano. Para todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, não é para pastor, diácono, presbítero, é para o sacerdócio do Senhor. E você faz parte do sacerdócio do Senhor, você é um sacerdote no reino de Deus. E quando levados ao deserto pelo Espírito Santo, não te esqueças, é necessário que haja testemunho. Da mesma forma que Satanás viu em Jesus fidelidade a Deus, as pessoas precisam ver em nós fidelidade ao Senhor. Da mesma forma que Jesus mostrou a presença do Espírito na sua vida, nós temos que mostrar àqueles que nos cercam a presença do Senhor na nossa existência. Amém? Você é levado ao deserto. O Espírito Santo te conduz ao deserto com uma missão. E você precisa estar atento àquilo que o Senhor quer para a tua vida. Mas o texto diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Oh, glórias! Irmãos, levados pelo Espírito Santo, levados para o deserto. Deserto é um lugar difícil, com certeza. É um lugar assustador, terra árida, sem vida. Oh, meu Deus, não é lugar para nós, não é lugar de habitação. Jesus foi levado pelo Espírito Santo a uma região da Jordânia, uma região montanhosa, árida. Ali ele foi tentado. E quando nós observamos a nossa vida, amados, nós vamos ver que da mesma forma, nós estamos no deserto. Nós estamos em um deserto. Você aceitou a Jesus. Você foi conduzido para terras secas, áridas. Terras difíceis. Terras nas quais somos provados. E só resistem no deserto aqueles que são fortes. Porque é o Espírito Santo que é a nossa força. Amados, qual é o teu deserto? Qual é o nosso deserto? Qual é o nosso deserto? Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e deparamos com uma série de dificuldades. Quantos problemas nos cercam? Quantas dificuldades estão ao nosso redor? Se você olha para um lado, eis a dificuldade. Se você olha para o outro, eis mais dificuldades. À frente te aguardam as dificuldades. Para trás ficarão algumas. Mas a vida da gente, amados, muitas vezes, ela é cercada pelas dificuldades. São as aflições, são os problemas, são as dificuldades que surgem. Quem sabe a saúde que não anda muito boa. Problemas conjugais, problemas familiares. Enfim, o deserto se manifesta de muitas formas na nossa vida. De muitas formas. Se manifesta de muitas formas. O deserto tem muitas cores. E nós precisamos estar atentos a esta realidade.
Enquanto aqui nesta terra, irmãos, nós não podemos almejar um jardim. Eu quero um jardim para a minha vida. Não vai acontecer. O que nós temos à frente são as dificuldades comuns ao deserto. As muitas areias, o calor, o frio extremo, os problemas, a falta de água, a escassez de alimento, a escassez talvez de perspectivas. Tudo isso, irmãos, é comum ao deserto. É comum à vida daqueles que amam a Cristo, por incrível que pareça. Entenda, amados, que quando levados ao deserto, vamos passar pelas dificuldades. No entanto, da mesma forma que o Senhor tinha o Espírito Santo consigo, e o Espírito Santo confiava nele, da mesma forma, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, que confia em nós, que nos dá força para superar as adversidades do dia a dia, que nos dá força para superar as dificuldades, que nos dá força para vencer os problemas, que nos dá forças para andar, irmãos. É tudo no mover do Espírito, é tudo no agir do Espírito Santo de Deus. No meio-dia escaldante, no deserto, Jesus está com a gente. Nas noites frias, Jesus está conosco. Na terra arenosa, Jesus está com a gente. Nos morros, nas montanhas secas, Jesus está conosco. Essa é uma verdade que nós não podemos jamais esquecer. E quando tudo parece muito difícil e complicado, aprenda a depender de Deus. Jesus dependeu do Senhor ali naquele momento. E quando nós olhamos as provações pelas quais ele passou, vemos as tentações, o que Cristo fez? Ele citou a palavra, ele citou o poder, a graça do Senhor. Isso significa, irmãos, que nós temos que viver uma dependência contínua da palavra de Deus. Conhecer a palavra e depender do Senhor em todos os aspectos, em todas as situações da nossa vida. Quando você estiver sem esperança, olhe para aquele que é a própria esperança. Olhe para Jesus. E eu sei, amados, que a falta de esperança, ela tende a chegar, ela quer nos acompanhar. A falta de esperança, a desesperança, ela quer ser nossa amiga. Mas é no momento, irmãos, que parece que tudo está perdido, que nós temos que olhar para Jesus, porque Ele dá sentido à nossa vida. Ele dá sentido à nossa existência. Estamos no deserto? Sim. Por que estamos no deserto? Porque o Senhor Jesus nos levou para este lugar. É lugar de provação, mas é lugar de aprendizado. É lugar que nós aprendemos a depender de Deus, a confiar no Senhor. É lugar, amados, em que nós buscamos com mais intensidade a presença do Eterno. Mas que lugar é este? É a nossa vida, gente. É o nosso dia a dia. Não imagine o deserto como lugar separado. Não, nós estamos nele, inseridos nele. Dia após dia, é o deserto que está diante de nós. São as dificuldades, os problemas, tudo diante de nós. E nós não podemos, de forma alguma, tirar os olhos daquele que pode, em meio às nossas dificuldades, trazer alento, trazer paz ao nosso coração. E o Senhor pode fazer desta forma. Amém? E a outra parte diz a palavra, para ser tentado pelo diabo. Ouça. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto já não é lugar bom. O deserto é lugar de sofrimento, lugar de problemas. E o Senhor levou Jesus para que ali ele fosse tentado. Irmãos, nós também, por incrível que pareça, somos levados para um confronto diário com o diabo. Um confronto diário, interminável. Enquanto estivermos sobre a face da terra, este embate, esse confronto com o diabo será uma realidade. E é diário, a cada instante da nossa vida. A palavra chama-nos a atenção exatamente para essa realidade, para que nós possamos vigiar e buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor a cada instante, irmãos. Eu não posso jamais, queridos,
andar com minhas próprias pernas, porque não vou conseguir vencer. Jesus não andou com as suas próprias pernas. Diz a palavra que o Espírito Santo havia descido sobre ele. Oh, glórias! Que o Espírito Santo o fortalecia, que o Espírito Santo o conduziu, o levou ao deserto. Aleluias! Nós também somos levados pelo Senhor ao confronto com o inimigo de nossas almas. Da mesma forma, irmãos, que Jesus foi tentado. E Jesus foi tentado à exaustão, amados. O diabo, ele investiu em todas as áreas. Investiu para que Cristo Jesus fracassasse. O objetivo do inimigo de nossas almas em relação a Cristo ali, naquela tentação, era derrotar Jesus. Se Cristo Jesus houvesse dado lugar à palavra, àquilo que o maligno havia sugestionado a ele, certamente teria fracassado na grande missão de salvar-nos. E hoje nós estaríamos numa situação muito difícil. No entanto, nós vemos que Jesus foi fiel. Jesus permaneceu fiel. Jesus não abaixou a cabeça, mas enfrentou o inimigo. Jesus citou a palavra. Jesus usou a autoridade da palavra. Jesus falou com autoridade contra o inimigo de nossas almas. E é isso que nós precisamos fazer dia após dia. Porque eu quero revelar para vocês o seguinte. Olha só, fique atento. Os planos do diabo para a tua vida não são os melhores. O diabo tem planos para a tua vida. O diabo, ele tem planos para você. Planos terríveis. Às vezes, queridos, nós achamos que não somos ninguém. Você já pensou assim? Eu não sou ninguém. Porque o diabo ia perder tempo comigo? Porque o diabo investiria na minha vida? Não sou pastor, não sou pastora, não sou cantor, não sou pregador, não sou evangelista, não sou presbítero, diácono, não sou nada. Nós olhamos para a nossa vida dessa forma e medimos a nossa vida conforme o conceito humano. Entendemos que só é possível sermos alguém quando carregamos um título. Mas o diabo entende diferente. Olha só, o conceito do diabo em relação a nós é maior do que o nosso próprio conceito em relação a nós mesmos. O diabo, ele olha para você e vê a criação de Deus. Ele vê a glória do Senhor. Ele vê a possibilidade de tocar no Senhor através da tua vida. De roubá-lo da presença do Eterno. De tirá-lo da presença do Senhor, de anular o sacrifício de Cristo na tua vida. Você já pensou por esse lado? Geralmente não é verdade? Nós nunca olhamos para nós como importantes para o inferno. Não, nós nunca olhamos. Nós olhamos e até achamos que Deus nos ama, amém, ponto final. Mas esquecemos de analisar e entender que somos odiados pelo diabo. Da mesma forma que Satanás odeia a Jesus, que Satanás tentou destruir a Cristo, ele te odeia e ele quer destruir a tua vida, Amados, os projetos do maligno para você são terríveis. O projeto do diabo para a tua vida é terrível. E é por isso que ele investe sem parar em você. Nós achamos, amados, que somos tentados quando alguma coisa chama a nossa atenção. Alguma coisa grande. Nós não olhamos, muitas vezes, a ação do diabo com o cuidado que deveríamos olhar. Nós relevamos um pouco as coisas. Mas o diabo tenta a tua vida a cada instante. Ele não se cansa
e tentar tirá-lo da presença do Senhor. É assustador, não é verdade? Mas é para você ficar assustado mesmo, porque é terrível. O diabo, na roda de amigos, ele está ali tentando derrubá-lo. No trabalho, ele está ali tentando derrubá-lo. Dentro da igreja, ele está tentando derrubá-lo. Plantando na tua mente, se você não vigiar. Ah, não é bem desta forma. Não é assim. Pastor exagerado. Ah, misericórdia de Deus. Aí eu tenho a proteção do Senhor. Onde que o maligno vai olhar para mim? E nós vamos dando lugar à ingerência do maligno, muitas vezes dentro da igreja. Por incrível que pareça, sentado ouvindo a mensagem e o maligno trabalhando a mente da gente. Fique atento, isso também é tentação. É tentação. O maligno tenta você no secreto do teu quarto. O maligno tenta você no secreto do teu celular, do teu computador. O maligno tenta a tua vida a cada instante, andando sozinho, perdido lá no campo. O maligno está ali também para fazer você errar. Ele está trabalhando os teus pensamentos. Ele está sugestionando a tua vida. Ele está enchendo o teu coração de coisas ruins. Você já notou que nós temos uma tendência terrível a pensar só em coisas ruins? Nós temos uma tendência tão grande, amados, a possuirmos só maus pensamentos. Você pode estar sozinho num lugar de boa, mas daqui a pouco aparecem os maus pensamentos. Veja como são as coisas. Não tem ninguém com você, nada para te sugestionar, para te influenciar, mas você está ali de boa, na sua cadeira de balanço, só no balanço, talvez na rede, só no balanço da rede, e a mente não para. O diabo está ali também. O diabo está ali, é o deserto, é terra dele. Deserto é terra dele. E ele está investindo nos teus pensamentos. E se você não tiver cuidado, você passa a maquinar o mal. Você passa a pensar somente no mal. Amados, nós temos que vigiar a nossa existência a cada instante, porque nós somos importantes para o diabo. Nós somos importantes para ele. É por isso que ele investe tanto na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele sabe que o seu final já está escrito. Que ele é condenado. Está esperando apenas a hora para que seja lançado no lago de fogo junto com seus anjos caídos, que são os demônios. Mas diz a Bíblia que todos aqueles que vivem na desobediência, no pecado, também serão lançados lá. Serão ali lançados. Mas como é que essa desobediência é gerada? É a tentação, é o inimigo que não te perde de vista. Amém? Com essa palavra, amados, eu quero chamá-lo a atenção para algumas situações. 3 situações para ser mais preciso. A primeira, amados, é que nós somos levados ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos leva. Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado. É o Espírito Santo que te liberta. É o Espírito Santo que muda a tua vida. É o Espírito Santo que enche a tua existência de poder e autoridade. É o Espírito de Deus. Eis o porquê tu és levado pelo Espírito Santo. Levado para onde? Para o deserto. Deserto é o lugar de sofrimento. É onde nós estamos. É a terra difícil. São os problemas. São as dificuldades. Mas não apenas essas situações. Nos deparamos ainda com o diabo. É o confronto diário com o inimigo de nossas almas.
Irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor a cada minuto, para que nós possamos viver a verdade de Cristo. Oh, meu Deus! Jesus, quando foi tentado a sua primeira provação, Satanás disse que era bom que ele transformasse pedras em pão. Veja, pedras em pão. Uma forma fácil de ganhar a vida, de ganhar as coisas, de obter sucesso. O diabo oferece formas fáceis para você ser bem-sucedido. Fique atento. Depois ele falou a respeito dos reinos, do eu. Eis aí a soberba que aparece, mais uma tentação, e ainda, amados, a cobiça. Ele quer despertar no coração da gente a cobiça, o desejo para ter muito sobre a face da terra, quando é possível viver com o suficiente e viver com o pouco. O importante é vivermos com Cristo Jesus. Se você ler, a palavra diz, versículo 3, Mateus capítulo 4. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Veja, eis aí, amados, a forma de matar a fome fácil. Mas estaria obedecendo, sendo sugestionado pelo maligno. Obediência ao maligno. Ainda diz a palavra: levou o diabo à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É quando você acha que tudo está ao teu dispor, que você tem o poder para todas as coisas. Cuidado com a soberba. E por fim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo desperta a cobiça no nosso coração. Ele quer despertar. Você precisa ganhar o mundo, ter o melhor. Você precisa dominar. Você precisa ser o cara. Nessa tentação, amados, Jesus nem citou a palavra. Ele usou, foi a autoridade do Senhor e disse: retira-te. Retira-te, Satanás. Assim tem que ser a nossa atitude. Quando o nosso coração enganoso quiser nos fazer ouvir a Satanás, repreenda em nome de Cristo Jesus. Amém? Que nós, amados, com esta palavra possamos refletir a respeito desta verdade. Nós estamos no deserto, somos levados pelo Espírito Santo. No deserto é preciso testemunharmos de Cristo, mostrar a nossa vida com Cristo, mostrarmos que somos do Senhor. Não podemos andar errantes sobre a face da terra. E por fim, o teu confronto com o maligno, a tua guerra com o maligno, ela é diária. Ela é diária, é inesgotável. Será assim até o teu último dia sobre a face da terra. Portanto, vigia, fique atento para que você possa vencer essa batalha. Amém? Oh, glórias! Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Queremos falar para Ti que queremos amá-lo acima de todas as coisas. Que Tu sejas aquele que anda conosco, Senhor, que nos fortalece, que nos dê forças para vencermos o inimigo de nossas almas, para que no meio das tentações possamos olhar para Ti, confiados em Ti, tomarmos posse da Tua palavra e assim sermos, ó Deus, e prosseguirmos vitoriosos sobre a face da terra. Senhor, guarda-nos, fala com Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Estejamos atentos à palavra de Cristo Jesus. Ela traz toda a revelação que nós precisamos para vencermos o inimigo de nossas almas. Mensagem 1150